Muito bem, meus jovens, voltamos, rapaziada, para falar de filme, sim, para falar de filme, mas dessa vez vamos preparar o terreno para vocês. Como assim? Samuel Ragnos, do Caminho do Tempo, tô roubando sua pauta hoje, mas dessa vez para falar do filme da franquia, né? Extermínio, tá vindo o terceiro filme aí, que olha, eu não tinha assistido, peguei para assistir durante um final de semana aí e acabei curtindo pra caramba. Que filme, mas não estou aqui sozinho, mas que hoje eu trouxe uma fã desse universo também de zumbis. Ela que veio lá do Papo Genki. E aí, Shane, tudo certo? Boa noite, John. Boa noite, pessoal. Tudo certo, né? Para falar de terror, para falar principalmente de séries de zumbi, né? O universo apocalíptico, adoro. Exatamente, galera. Lembrando, tá? Limite do spoiler para Extermínio tá liberado porque já tem mais de 10 anos. Então, ou seja, se você não assistiu, corre lá e assiste, porque olha, são dois filmes simples, mas que carregam um excelente conteúdo, então que eu gostei pra caramba. Então, vamos que vamos. Então é isso, vamos comentar, Shane, que olha, para falar, a gente vai fazer assim, a gente não vai seguir uma ordem cronológica das coisas, a gente vai comentar sobre a franquia inteira, dos dois filmes de uma vez só, mas que olha, dois filmes, né, Shane, excelentes, que olha, Sim. eu gostei bastante. Especificamente, o meu carinho maior é o primeiro filme, por conta do seguinte: tudo que é série de zumbi, se não pegar se não dar aquela chupinhada no primeiro filme, eu não sei o que, que é, porque esse primeiro filme, né, Shane, ele Aham. dá essa coincidência, tipo assim, ele dá essa coincidência de você acordar num universo isolado, num universo, tipo, tem ninguém, o que que virou aquelas pessoas e como você se sente sozinho, que é especificamente o personagem do Cillian Murphy nesse primeiro filme, Uhum. e até mesmo toda a parte de, pô, é você ter uma gestão de recursos que são escassos e tudo. Então, esse primeiro filme, ele dá uma consolidada nesse universo, pena que ele não é muito popular. É um, Meu um Deus. futuro distópico, né, o John? Né? É uma coisa assim bem situada. Eu não sei se tu fez o link, mas a gente vê essa mesma intro, né? Quando ele acorda no hospital, tem uma referência muito forte a uma série de zumbi muito conhecida por todo mundo, né? Que será, né? Quem é que acorda no hospital na série de zumbi? Né? Num Quem que futuro acorda, né? distópico, desértico. Então, assim, como a gente falou no off, né? O Extermínio, ou 28 Dias, que é o nome original da franquia, 28 dias ele. depois, né? Que é o nome Isso, da 28 franquia. dias depois é o nome original da franquia, que para mim, particularmente, eu não sei, eu tenho um carinho muito grande por Extermínio, porque eu sempre conheci por Extermínio. Mas todo mundo gosta mais do nome original, né? Que é Sim, 28 dias depois. sim. Mas o legal de saber, da gente ver esse futuro distópico, é justamente isso. É que depois de o extermínio serve de referência para muita coisa que acontece Muita. depois. Eu acho que assim, tudo que é série de zumbi, tudo que é produção de zumbi é inspirado em Extermínio. Pô, eu não vou pegar longe, não. Madrugada dos Mortos foi lançado 2 anos depois. Tipo assim, Isso você aí. vê Extermínio puro ali. Porque Uhum. primeiro, ele foi o primeiro filme da franquia a explorar esse conceito dos zumbis que correm. Isso. Então, e eu acho muito louco como que esse filme ele consegue ser um filme sólido, tem uma densidade imensa. O único problema é que a imagem é ruim. É porque ele foi todo gravado, né? Não sei se tu soube dos bastidores. Sim, Ele é todo tremido, né? É uma tremedeira, assim. é Para porque quem. assim, só para te deixar falar, é que no bastidores eu fiquei sabendo, né? Eu assisti agorinha, né? Porque eu não Uhum, conhecia essa franquia. Eu uhum. sabia que existia, mas eu só vi algumas imagens. Mas que é o seguinte, o primeiro filme, ele teve uma gravação bem perturbada, porque Isso, os o bastidores. próprio Danny Boyle, né, que é eu vou chamar de Danny Boy, né, porque para ficar mais fácil, Sim. cara, ele teve uma logística do caramba. Só que porque ele teve que pegar em horários que não era horário de pico para poder gravar e tudo. Então ele tinha que pegar horários distantes.
Eu vou pegar o melhor exemplo no Brasil. Enquanto o nosso dia começa às 6, ele tinha que filmar às 5. Sim. Fora a câmera, né? Fora. Sim. A estrutura, ela era precária, como eu sempre digo. O filme foi feito com 2 balinhas e um guaraná. O orçamento era 2 balinhas e um guaraná, né? Então, o Danny Boy, ele não tinha muito recurso para fazer o filme, né? E também, além disso, o conceito era essa coisa distópica, vazia, que a gente tem essa imensidão do filme de que, assim, ó, é tudo desértico, entendeu? Então, como é que ele ia gravar numa Londres, né, desértica, entendeu? Sendo que é uma metrópole, então ele teria que parar essa metrópole. Então, assim, por isso que a qualidade não é boa, não é tão boa, mas eu acho que o roteiro dele entrega demais. Ele entrega, eu acho que muito, né? Porque, assim, mesmo em relação à sua sequência, que eu vou colocar as imagens da sequência, eu gosto muito do primeiro, porque por mais que você tenha uma ambientação de isolado, tudo desértico, meio que eles justificam por que aquele negócio é desértico. E detalhe, a gente passou por uma situação parecida agora, por uma pandemia de um vírus aí. Exato. Em que era um caos, em que todo mundo se isolou e meio que, tipo assim, pô, tudo... A galera foi em regiões mais distintas para se isolar, senão infectava. Então, esse filme, ele cai como uma luva por conta disso. Até mesmo como que, pô, esse filme para mim, assim, eu gosto muito dele, Shen, por conta que, pô, você se sente na bad assistindo esse filme, durante o filme inteiro, no ponto de vista do Cillian Murphy. Porque você não sabe para onde você vai, você não sabe quem que é o seu companheiro, você não sabe por que você tá lá, você se sente um perdido. Exato. E acredito que, assim, toda a qualidade desse filme foi igual que você falou, era um negócio precário. Eu vou dar tem canais que usam o exemplo que esse filme foi gravado com TechPix, erroneamente falando. Mas que eu gosto muito desse filme porque você se sente na solidão com ele. Você começa o filme na solidão e você termina ele na solidão. Por isso que, para mim, esse filme é o meu favorito dos dois. O que acontece? Eu acho que ele traz uma ação mais imersiva, né? Tu entra dentro. A gente, como eu gosto de dizer, eu acho que o filme, quando ele é bom, tu consegue imergir para dentro dele, né, João? E aí tu consegue... Sim. Tu vai vendo a história e tu vai querendo saber o que vai acontecer Sim. cada vez mais dentro dela, justamente porque tu tá imerso naquilo ali, né? Sim, até mesmo quando eles exploram o conceito do vírus, né? Porque é o seguinte, no momento que o Cillian Murphy não sabe por que ele tá lá na história, ele vai se encontrando com aquela família do Frank, com a Hannah, encontra aquela moreninha que se chama Selena, né? Então, Selena. Que são sobreviventes, né? Que todo mundo você vê que é sobrevivente, ele é o quê? O que ele é? Ele é o nada. Tanto que até mesmo no trailer do terceiro filme, você não sabe por que o personagem do Jim tá lá totalmente zumbificado. Eu falei, mano, o que esse cara passou? Só que uma coisa que eu gostei muito eu fiquei sabendo como que esse filme ele consegue armar uma cronologia, o que a gente fala, amarradinho. Eu acho que eu não sei pra você como é que você assistiu, como é que você entende, porque eu vejo que esses dois filmes você pode assistir eles de forma isolada, sem você depender. Você vê que ele é um filme, uma continuação. Um é uma história aqui, só que você vê que o outro é uma continuação, mas você pode assistir ela de maneira isolada. Então, e eu gosto muito disso porque você não precisa toda hora ficar relembrando o que aconteceu no outro filme. Ele só relembra os fatos e continua a história. Só que uma coisa que eu gostei muito é como que eles retratam as coisas. Enquanto o primeiro filme você tem o primeiro surto, Exato. No segundo você tem um segundo surto. E é pior ainda. Pô, isso eu fiquei. Pô, sabe quando você tem aquela sensação, Shane? Pô, era isso que você precisava? Eu não sei se você teve essa mesma sensação. O que acontece? Eu sou muito aficionada por filmes de zumbis A, B, C, né? Como a gente diz, né? Desde o mais caro até o mais barato de orçamentos. Então, filmes nessa temática, eu sempre assisti muitos, né?
E tanto que o Danny Boy, ele se inspirou em Resident Evil, né? Ele era muito apaixonado pelos filmes do George Ele era Romero. fã. Ele era muito fã. E aí ele jogando o primeiro Resident Evil lá de 1996, que ele teve a ideia de fazer o longa, né? Então, assim, eu acho que o segundo filme e o primeiro, eles conversam entre si, mas ao mesmo tempo a franquia, ela consegue se desprender. Tu pode olhar o segundo e não necessariamente ser obrigado a olhar o primeiro filme. A gente tem o primeiro surto, que quase acaba com a população de Londres, da Nova Inglaterra em si, né? E aí, no segundo filme, a gente tem o surto que acontece novamente, em que a gente tem uma informação do governo americano, né, que os militares americanos, eles entram para intervir, e aí a gente tem aquela cronologia dentro do segundo filme, falando de como ficou a situação dentro de Londres, e tu entende que são 15 mil pessoas. E aí, quando dá o segundo surto, cara, tu pensa, meu Deus, acabou, morreu todo mundo. Piora. Se ainda existia a Inglaterra e existia já era, porque tá todo mundo dentro daquele espaço, né? Até mesmo quando eu comentei que esse para mim, até mesmo você falou, você pode assistir os dois de maneira isolada, independente, mas só que você também, ao mesmo tempo, você vê que os dois filmes se conversam. Porque eu acho muito louco como que esses filmes se conversam, porque primeiro, o nome 28 dias é o que iniciou todo mundo. Tudo, em 28 dias o negócio inteiro explodiu. O segundo são 28 semanas, em que em 28 semanas o negócio já era, ferrou tudo. E eu acho muito louco, ó, o primeiro filme, 28 dias, o negócio estourou, só que em 28 dias todo mundo ficou tranquilo, todo mundo ficou isolado. Exato. Nesse segundo, não, eu acho muito louco como que eles fazem essa cronologia. No segundo filme, 28 semanas, Londres inteira ficou o regaço. 28 semanas depois, foi pra França. Eu falei, pô, é isso, cara. Eu acho que, cara, é um negócio que você fala assim, pô, faz sentido esse 28 por conta como que eles conseguem amarrar essa cronologia. Só que outro lance, outra mídia que você pode ler com calma agora, Shane, independente se você assistiu o filme, é HQ, são as HQs. É meio que, tipo assim, eles fizeram tem as HQs da franquia em que você pode ler de maneira independente. Elas são contos, assim, dentro da história, que se passam situações diferentes. A que eu tive a oportunidade de ler em inglês, né, que só tem inglês, sabe? Quem quiser ler, só tem inglês, tá, gente? Em outros meios aí, então. Eu li até a parte em que como iniciou tudo, desde os procedimentos e tal. Tanto que eu vou fazer um vídeo mais à parte sobre isso, eu vou tentar contar de uma maneira bem mais condensada aqui. Para quem não sabe, né, é o vírus da raiva, né, que é a origem de tudo. A origem de tudo é o vírus da raiva em macacos, né? Isso. Tudo, o início ali de tudo é que os cientistas estavam estudando o vírus da raiva, né? Mas eles estavam na dúvida como inibir esse vírus. E aí eles acharam uma alternativa em presos mesmo, tipo condenados, só que viu que humanos não estava dando muito efeito. Aí eles decidiram fazer assim, vamos pegar um outro vírus, que é o vírus Ebola, e vamos fazer o que vai dar? Injetaram o vírus da raiva nesse vírus. Aí eles viram, falei, opa, in vitro, deu certo, deu certinho, deu para produzir o vírus, agiu bem. Só que eles estavam na dúvida como iriam, o que a gente fala, transportar esse vírus. Pô, será que eles queriam ver como que o vírus se reagiria, entendeu? Ao invés de você, tipo assim, ingerir molécula ali, não, vamos testar em alguma coisa. Foi daí, então, que surgiram em testar em chimpanzés. Só que aconteceu o seguinte, como estava tendo muitos ativistas, um desses cientistas achou uma loucura. Aí, o que ele fez? Viu que ele estava envolvido, contatou os ativistas e depois ele tirou a sua vida. Aí eu terminei de ler, Shane, e eu fiquei assim, caraca, mano, mas calma aí, acaba assim mesmo?
E aí, quando você assiste o primeiro brutal. filme... Não, é bem brutal o negócio. E aí, quando você assiste o primeiro filme, é amarradinho. É amarradinho. É amarradinho. Uma Eu coisa acho na muito louco. outra, e como eu disse, se conversam e ao mesmo tempo são independentes. Essa franquia, ela consegue fazer isso, né, John? Porque simplesmente assim, quando tu entra no início do primeiro filme, que tu tem os ativistas, e aí os cientistas dizem para não abrir os portões, né, para não abrir as comportas, e dizendo que eles têm o vírus da raiva e que a gente já sabe no nosso universo que assim, ó, burro dá zero para ele, pô, porque tipo assim, se o cara tá te dizendo que os bichos estão com raiva, como é que tu vai me abrir uma porta, né? E vai, cara, não tem, mas assim, a gente entende que isso é para a história andar, que é para o roteiro, que eles não têm essa noção, eles querem libertar os animais porque eles acham uma maldade que os animais estejam presos. E o que acontece? O fato dos dois vírus terem sido misturados nos chimpanzés é que faz com que a mutação no ser humano vire essa coisa que a gente vê. É que pior, né? E esse conceito do zumbi que corre, ele tirou das séries e filmes asiáticos, que já faziam zumbi que corre, ó, há muito tempo. Tem uma série que eu não vou lembrar o nome, que é um dorama na Netflix, que ele é sobre adolescentes e tudo mais, em uma escola, que ele é All of Us Are Dead, alguma coisa assim. Isso aí. Nossa, assim. E o conceito é esse, é o zumbi asiático que corre, né? Então, assim, tu fica desesperado, porque no Ocidente, né? Aqui no Ocidente, a gente tem o conceito do zumbi moderno com o George Romero, sendo aquele zumbi mais lento, aquele zumbi mais calmo, que demora anos-luz para chegar nas pessoas, certo? Porque, teoricamente, quando tem um apocalipse zumbi, as pessoas ainda não entendem que aquilo realmente é uma outra criatura que vai te pegar. Então, por isso, ele é mais lento, né? Até mesmo na parte de, assim, que esse vírus do extermínio é bem mais brutal. Ele é mais agressivo. Ele é bem mais agressivo. E outra, eu acho massa os conceitos científicos por trás disso. Porque, assim, por mais que a raiva é uma doença que dá muito animal, entra naquilo que The Last of Us pregou. Um dia vai se adaptar à nossa biologia. Isso aí. Tá ligado? E se, então, né? E se, né, adaptar. Só que eu acho massa todo o conceito científico, é que esse aqui ele é bem mais agressivo, é que por mais que outras produções zumbis que envolvam, você tem assim, em que você tem um tempo para reagir, esse é meio instantâneo. 10 segundos você já tá virando. Exato. É muito rápido a transformação, né? Em segundos, assim, ó. Até a menina do primeiro filme, ela fala 20 segundos. É o máximo que tu tem. Tu tem 20 segundos, senão já era. A transformação ela é muito rápida, a mutação é muito rápida, porque os vírus juntos se tornam muito agressivos e eles agridem muito rápido o ser humano. Entra direto. E uma coisa que é legal falar nessa franquia, ô John, é que assim, não é só pela mordida. Se por acaso o sangue do infectado, né? Saliva e tudo. Saliva, sangue. Já era, cara, já era, entendeu? É diferente do zumbi do George Romero. Ele quis ampliar, ele ampliou, né? Ele ampliou tudo. Eu vou pegar o melhor exemplo que você falou disso aí. É da galera que busca a mãe, né? Eu vou até no filme 2, né? Do filme 2, que a mãe do Andy e da Tammy Harris, né? Que é o nome dos irmãos. Digamos assim, chega o pai deles, né? Encontra a mãe, aí ela é assintomática e ele vai lá e me beija ela e pronto, aí já começa o segundo surto. Sim. E é meio que se você for ver, o vírus é isso mesmo. A gente tinha o melhor caso de sair do vírus que a gente passou na pandemia. Exato. Uma pessoa assintomática, passou para todo mundo. Passou para todo mundo. E aí vai de organismo para organismo, né? Exato. A pesquisadora até fala que é uma mutação genética que o filho tem e ela tem, né? No segundo filme, no filme 2, a mãe e o filho têm, que permite com que eles consigam sobreviver com o vírus no corpo ainda tendo consciência, né? Já
qualquer outra pessoa que tenha contato com eles, ou com sangue, ou saliva, ou, enfim, a pessoa acaba se transformando, e foi o que aconteceu com o pai, né? O pai, ele vai lá implorar perdão, porque... Aprende aí, tá, The Last of Us? Aprende aí, tá? Aprende aí. Tanto os jogo, tanta roteiros, série. Tanto jogo, tanta série. Aprende aí. Não é os roteiros imune. são... É, Não é imune. É que você sim. já. Você, eles não quiseram, gente. Assintomático. Assintomática. É Exato. isso. Eles quiseram mascarar, não, porque produziu um mensageiro. Não. A pessoa tá com o fungo, transmite. Pronto, assume, tá, gente? Assume isso aí. É só uma. Mas é bem assim. E por isso que essa franquia, ela não é uma franquia, se tu olhar assim, uma franquia de sucesso internacional, um blockbuster, porque são filmes Bs, como eu digo, né? São filmes que são de baixo orçamento. O segundo, ele é muito melhor que o primeiro. Ele é gravado todo em 4K, ele é muito bonito visualmente, o segundo filme, né? O roteiro dele é muito bom. O ator que faz o papel principal, eu gosto muito daquele ator. Ele é um ator, acho que é britânico também. Britânico. Todo mundo ali é britânico. Todo mundo. Só o Gavião Arqueiro e o Idris Elba, né? Que são americanos. Isso, que são americanos. Então, assim, é muito louco com a diferença audiovisual do primeiro para o segundo. E claro, a gente sabe que hoje em dia, né, John, com uma temática de tudo ser mais rápido, ser mais... O primeiro filme, ele é mais parado em relação ao segundo. O segundo, tu tem os acontecimentos acontecendo cada vez mais rápido dentro da cronologia. Mas ele não perde a primeira meia hora, a primeira 20 minutos é assim, ó. Uhum. É tocado, né? É tudo tocado. Os primeiros 20 minutos. Você já, tipo assim, você vê todo mundo aquele almoço de família domingo, de repente, uma ordem de... Caramba, mano. Uhum. Então, assim, o legal de ver é justamente isso, porque são duas histórias independentes. Tem uma série que é de The Walking Dead, que se chama The Walking Dead Outras Histórias. Que depois Tales of the Walking Dead. Isso, que também foi chupinhado daí, porque o que acontece? O Extermínio, ele não é um filme exatamente se tratando de um ponto principal, ou seja, o que ele quis trazer? Ele quis trazer vários pontos de vários personagens dentro da Nova Inglaterra, como essas pessoas reagiriam à epidemia. Então, no primeiro filme, tu tem um cara que acorda dentro de um hospital, depois ele descobre que os pais foram mortos, ele descobre que o mundo que ele vivia não existe mais, e no segundo filme a gente já dropa dentro de uma casa com uma família, e aí tu começa aquela coisa, aquela ambientação, e aí é um pai e uma mãe, e aí de repente tem a foto de uma família ali, e tu entende que eles estão abrigados numa casa que não é a deles, né? Mas tu não sabe o que está acontecendo ali, e aí tu vê os outros personagens, então assim, tu vai indo com a história de cada um, e como cada um é impactado dentro dessa temática de que o mundo que eles viviam caiu por causa de uma epidemia, tu entendeu? Sim. Então cara, é muito bom nesse sentido. Não, e o segundo filme, ele retrata uma parada meio de lance governamental que, pô, naquela parte ali em que o surtou tudo, né? E os militares falam assim, dá ordem geral para eliminar todo mundo, independente de ser Código Vermelho ser infectado ou não. Uhum. Se você for olhar numa vida real, é o que iria acontecer. Claro que sim. Né? Você acha que os caras iriam pegar? Não, vamos selecionar, não. É Código Vermelho. Geral, extermínio. Cara, aquela cena dele jogando aquele gás mortal e queimando uma pessoa viva, pô, você fala assim, cara, isso iria acontecer. Claro não iria ter uma seleção. Não, então, e o bom é a temática, né? Como eles mostram, tipo assim, primeiro eles jogam as bombas, aí depois das bombas eles ainda sabem que tem muitos que se esconderam, que sobreviveram, aí eles jogam o gás. Então eles vão indo de etapa em etapa para tentar eliminar os infectados restantes, né? Porque diferente de outros zumbis da era moderna, esses infectados eles não são burros, eles são extremamente inteligentes, eles são ágeis, eles são rápidos, entendeu? Então se tu perder como eu digo, se tu titubear, se tu perder uma oportunidade, já era para ti, acabou. Sim. Acabou, sim. Entendeu? Não tem meio termo com isso. Não tem. E fora, né? E fora, né, que é assim, além de você não ter tempo para pensar,
Pô, você pode estar no meio de uma você pode ter uma pessoa que ela é assintomática e por um deslize pode infectar. Não, e Cara, outra coisa, no primeiro filme, que tu disse que gosta bastante, tem o pai e a filha, né, que eles fazem aquele background. O pai, que é um ator britânico também, que é muito bom, eu não lembro o nome sim. dele. O pai, ele é infectado por uma gota de sangue que cai de um corpo que como é o nome? Acho que Decomposição. por causa da É, decomposição. Aí ele olha para cima e a gota cai dentro do olho dele e ele acaba, entendeu? Então, nesse mundo apocalíptico, qualquer coisa literalmente pode te matar. Qualquer qualquer coisa. coisa. É, Entendeu? Então é é muito meio que, legal tipo nesse sentido. assim, eu vejo que eu não tive. Cara, eu não sei, o Shane, por que eu não assisti esse filme. Mas eu lembro que eu vi algumas cenas. Sabe quando você estava assistindo outra série e você fala assim, pô, eu vi isso de algum lugar? Eu vi isso de algum lugar. Tipo assim, Referências, referências, referências. porque, tipo assim, o primeiro, assim, que eu assisti. Não vou falar que é o primeiro, mas, tipo assim, que eu vi que era essa parada de zumbi cinéticos, eu falei, pô, todo o cenário, eu falei, pô, eu vi de algum lugar. Foi quando eu tinha assistido Madrugada dos Mortos. E eu achando que ele era esse filme. Quando eu assisti o Extermínio, eu falei, mano, eu vejo que é uma ideia boa que eu já vi em alguma coisa, mas que, tipo, sabe quando você vê algo em fase de teste? E você fala Uhum. assim, pô, e funcionou? Foi minha sensação com o Extermínio. Tem. Porque eu vejo que, tipo assim, Extermínio, se eu tivesse a oportunidade de assistir no ano 2002, seria o meu filme top 1, assim, de zumbis. Sim. Porque, analisando todo o conceito, eu gosto muito do primeiro filme, porque ele é um filme imersivo, só que se você... Eu vejo que eu tenho mais empatia com esse... Eu tenho mais empatia com esse primeiro filme, como que o cenário é apresentado. Porque meio que você vai indo ali, tudo, até mesmo quando o Cillian Murphy não sabe para onde que tá e para onde que vai. Pô, dos militares, tipo assim, querendo pegar a Selena e a Hannah, tipo assim, para ser uma Verdade. mulheres de Isso. reprodução, sabe? E você É, fala assim, pô, a sociedade vai seguir para esse rumo. E com certeza. dependendo, as facções vão seguir para essas ideologias. Então, meu primeiro filme favorito é o primeiro filme. Por mais que eu goste do segundo filme, que ele é um filme bem popular e tudo, mas o primeiro, eu acredito que ele é muito bem feito pelo que é apresentado. O 2, eu vejo assim, que ele tem cenas boas, aquela cena ali daquela militar auxiliando os filhos através de uma mira meio de visão noturna. Pô, e o jeito que é filmado, pô, é maravilhoso? É, mas só que o impacto você já sabe. Só que Verdade. esse primeiro filme meio que ele te dá um impacto muito mais diferente. Eu não sei como que você analisa esses impactos dos dois filmes aí. O que é que a gente tem que sempre pegar a premissa, né? A É, premissa do primeiro filme ela é totalmente diferente da do segundo. Quando o segundo filme é lançado, tu já tem muita coisa de zumbis e tudo mais. O primeiro filme, como ele é realmente baseado, ele se baseou muito, chupinhou muito da saga Resident Evil, tu tem aquele mistério, aquele horror story maravilhoso que tu tem no jogo. Então é como se fosse realmente, se tu parar para pensar no filme 1, ele é mais parado porque ele se torna uma gameplay. Ele acaba virando uma ele é um gameplay. tutorial, ele é um Ele é um tutorial. tutorial, Ele é um exatamente. Ele é um tutorial, exato. tutorial. Eu concordo. Já o segundo é meio que, tipo assim, você tá na Ele, metade da história. isso, ele já, e o segundo ele já tá inserido, tipo assim, depois, quando tu tem o segundo, já saiu A Madrugada dos Mortos, já saiu Vírus, já saiu outros filmes Bs e Cs, até mesmo o Nevoeiro, tem a adaptação do Nevoeiro, que para mim é uma das melhores adaptações de terror, de suspense, que é do Stephen King, tanto que o final do Nevoeiro para mim é melhor do que o do livro, o final do filme, né? Total. Total, Total. certo? Então, assim, tu vê que ele teve mais intervenção de outras coisas quando faz o filme 2. Por isso que o Eu filme não vou 2 é mais longe. acelerado. Eu O não vou não. longe. Eu não vou longe. Você sabe qual franquia dá pra você ver muita relação com Extermínio? E não Qual? é nada de ter, não é nada de zumbi, nada. Um lugar silencioso. Um lugar silencioso, verdade. Sim, o Porque mistério, né?
Não é nem um mistério, é meio que assim, você se sente que você está num ambiente isolado, precisa caçar por Uhum, suprimentos e o mundo está sim, devastado por criaturas. sim. Não Mas é aí, um. mas aí não foi o extermínio que chupinhou, né? Ali foi o Não, contrário, que sai depois. Então, assim, como eu entendeu? disse, é uma Mas você franquia entende legal toda a porque ideia, mas você entende toda a sim, ideia, você vê que é por extermínio, isso ele. que é legal o extermínio para te ver as datas que os filmes, os primeiros filmes de extermínio foram lançados, é justamente isso. Muitos outros filmes e séries se basearam nele propriamente dito, para poder fazer outros universos. É isso que é o legal, né? Não foi um filme que assim, ó, foi um blockbuster, mas ele serviu de base para muita coisa Cara, não, mesmo. extermínio, eu acho que é assim. Se eu fosse para dar uma nota pro primeiro filme, atualmente eu vou manter ele no 9,5. Porque se ele fosse uma imagem bem melhor, por mais que eu entendo, tipo assim, toda a logística, mas eu percebo que o roteiro dá para melhorar e tudo, mas eu percebo, pô, eu vi que tem carinha ali. Eu vou dar 9,5 para esse primeiro filme, que ele tá no meu master, sim, tô. E o segundo eu já diminuo um ponto, porque eu sinto que ele é um roteiro, Eugênio, que não é muito, tipo assim, você vê que ele é um roteiro previsível, bem simples de tudo, igual que eu tô mostrando aqui, é um ponto A de ponto B. Uhum. Mas só que eu percebo que faltou um pouquinho de carinho, porque eu percebo que é a mesma fórmula do primeiro, tudo bem, mas eu percebo que, sabe quando o filme ele faltou inovar um pouquinho mais? Ser mais ousado, como o primeiro foi na sua época? Uhum. Porque ele é muito parecido com o segundo filme, só que a diferença é o escopo, entendeu? É isso que eu senti. Assim, eu vou dar 8,5 para esse segundo filme e 9,5 para o primeiro, por conta disso. Pelo jeito que é feito. Por isso que eu, quando eu soube do segundo, quando eu assisti o primeiro filme, falei, pô, eu queria essa mesma galera no segundo. Aí quando eu descobri que o segundo não foi feito pela mesma galera, aí você já fica meio Uhum. com o pé atrás. Porque eu vejo que se o segundo fosse feito com a mesma galera, eles iriam fazer uma história muito mais solidificada, muito mais consistente. Eu vejo que você vê ali que o filme 2 ele se perde em muitas coisas, se perde. Mas só que eles respeitam o filme anterior. Mas por isso que eu por gosto, eu dou 8,5. Já esse primeiro eu dou 9,5 pelo carinho que eles tiveram. Ah, Danizão bom, volta aí. se eu fosse dar uma nota para eles, sinceramente, assim, é que eu vi primeiro o segundo filme, então eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Que eu vi Uhum. primeiro o segundo filme e assim, ó, ainda mais eu aficionada aí, fui pesquisar história e tudo mais. E aí o segundo filme, pelo fato dele ser mais parado, nas primeiras vezes que eu assisti, ele me incomodava bastante. Até eu entender que ele era, né, como a gente acabou de dizer, uma gameplay, que ele era um tutorial, que era para ser feito desta forma mais parada, né? Demorou um pouco, porque me incomodava muito essa coisa de ser muito lento, demorar muito para as coisas acontecerem no primeiro, né? Então, assim, o 2, como eu tenho um carinho afetivo por ele, eu vou dar um 9,5 pro 2, tá? E o 1, eu vou dar um 8 porque assim, ele é imersivo, mas essa coisa de tu ter um audiovisual difícil ali no primeiro filme, mais a lentidão, ele me machuca um pouco. Entendeu? Mesmo que eu saiba toda a história, como eu disse, que ele foi feito com pastel e guaravita, tá? Mas Não, assim, é coxinha e uma coca. Pô, coxinha e uma por coca. aí. É o pastel e guaravita. E É. assim, foi tirado leite de pedra no primeiro filme. Essa é a verdade. Foi tirado Não, muito leite. cara, eu vejo assim. Eu não sei por que esse filme não passou na minha lista, mas que eu falei, pô, quando eu vi o trailer, eu falei, mano, eu tenho que assistir, porque, É. pô, eu quando soube das histórias que exterminam o tempo, especificamente quando eu soube da HQ, e eu fui correr Uhum. atrás igual maluco, que são vários contos, passando em várias situações, e são histórias bizarras e violentas. Eu Exato. falei, eu quero essa franquia para minha prateleira, para minha lista. Porque Sim. só do que eu falei, a origem do Com certeza. surto, em que acaba de uma maneira que um cara, eu vou falar assim, ele manda a sua vida de arrasta
porque ele cansou de fazer parte de um negócio que aí dava dando dinheiro para ele. Lembra o contraste do Gavião Arqueiro trabalhando, quando ele viu, falei, mano, tô precisando matar um inocente, uma criança para Isso o aí. bem maior. O segundo filme, e isso me pega muito no segundo filme também, né? Sim. E os atores do segundo filme, tu vê que também tem uma evolução também. É muito ator que tu hoje em dia são consagrados. Naquela época eles não eram tão, mas tu vê que é muito ator que hoje em dia, nossa, esse ator tava lá, nossa, esse ator, eu nem lembrava que esse ator fazia esse filme. Esse ator fez esse filme, entendeu? Então, tipo assim, tu tem um elenco bom no segundo filme. O elenco é bom do segundo filme. Sim. Então, assim, e o apelo do segundo filme também é muito forte, né? Nesse sentido de que tu volta para aquela atmosfera distópica do primeiro, ele faz um link muito bom. Como eu disse, os dois filmes, eles são, ao mesmo tempo, lineares, porque eles não são amarrados, porque não são os mesmos personagens do primeiro e do segundo filme, mas eles conseguem se conversar, porque é uma continuação da história. Como eu disse, depois tu tem outras séries e tudo mais da cultura pop, então esse The Walking Dead e outras histórias nada mais é do que o segundo filme de Extermínio, porque são várias histórias dentro de um único filme. Entendeu? Sim. Então, assim, só que aqui eles fazem muito bem feito nesse segundo filme. A diferença é que eles fazem, é igual o que Black Summer fez, né? Tipo assim, eles apresentam várias histórias e que aos poucos eles vão se encontrando, se convergindo. Que é uma série excelente da Netflix, Black Summer, porque você inicia a série assim, tipo assim, é igual, se você assistir Black Summer, você vai lembrar de Extermínio 2, porque eles começam um rolê, corta para um outro rolê, aí de repente, tipo, são vários rolês assim, um vai se encontrando no outro, quando menos espera, você fala, mano, para onde que vai esse montoeira de núcleo? Isso. Quando você menos espera, eles, tipo assim, eles precisaram de fugir de lugar e tal, ao mesmo tempo se cruzou com esse núcleo, e ninguém sabe que esse núcleo existe. Verdade. E se você for ver, esse segundo filme, ele faz isso. São vários núcleos que, de repente, se encontram. Até mesmo aquela cena que a gente fala, condenar pessoas à morte, que mandou todo mundo para os metrôs, e que por um deslize, um zumbi tava meio deslocado do rolê, foi para lá, cara, aquilo dali... Acabou, velho. Era o que a gente precisava. Por conta que, pô, e se você for ver, e eu gosto muito dos dois filmes por conta disso, porque, assim, são situações, Oxene, simples. Bem simples. Simples, porque eles não, digamos, né, eles não souberam fiscalizar direito, não souberam fazer o trabalho de fiscalização direito. Eu vou me dar o melhor exemplo. Você matou os infectados? Matei. Tá, mas por que apareceu um rato aqui? Sabe? Exato. Então, eu vejo que os dois filmes, o primeiro nem tanto, mas esse segundo filme, ele apela para essas soluções simples. E quanto mais soluções simples, é muito melhor. Muito mais... Ele mostra como o ser humano é, até mesmo numa situação dessa apocalíptica, John, ele mostra, às vezes, a displicência, porque às vezes na tua empresa, no lugar onde a pessoa trabalha, ela tem algum momento de displicência. E ali também, entendeu? A gente pensa, não, mas eles vão ficar compenetrados 24 horas. Ninguém fica compenetrado 24 horas por dia numa coisa, independente, entendeu? Então, eles mostram as pessoas como seres humanos também. O próprio general, ele subestima muito todo o protocolo, tudo, né, que é esse ator aí. É o Idris Elba. O Idris Elba, é maravilhoso. Então, assim, ele vai subestimando, e aí o negócio vai ficando cada vez pior, vai escalonando. Subestima a situação, ele subestima a situação. Tipo assim... Ele subestima o tempo todo a situação, achando que, não, a qualquer momento os meus homens vão dar conta, os meus homens vão controlar. E aí, quando ele vê que os homens estão sendo controlados pelos zumbis, pelas criaturas, aí ele decide instalar o protocolo, você entendeu? Sim. Porque antes disso, ele não faz isso, entendeu? Então, sim, assim, o próprio protocolo que eles seguem, para mim, já é um protocolo falho, porque se tu quer... Cara, tipo assim, ele foi... Assim, ó, ele é militar, mas assim, assim, o protocolo dele foi horrível, cara. Se tu olhar, né, no âmbito do filme, a gente vê o protocolo dele é um protocolo... Cara, ele isola a cidade inteira num quadrado, dentro de um quadrado. Cara, é óbvio que
que ia dar M. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim, cara, vai dar ruim. Obviamente que se alguém já tinha sido infectado pela pessoa que estava aqui fora e entrou lá dentro, é óbvio que vai infectar outras pessoas, né? Fora assintomático, né? Fora Exato, os assintomáticos. Olha, detalhe, assim, fora eles tinham uma assintomática, né? Mas não quer dizer que não existam outros. Tem vários agora. A gente vê a duplinha de criança. Agora, no terceiro filme, que são 28 anos, imagina, vai ter assintomático pra um caramba. Exato. Entendeu? E, cara, e é assim, Shane, só pra gente finalizar esse papo aqui, cara, se não vier um streaming bom e bancar uma série desse universo, cara, aí, cara, porque assim, é um universo simples? Mas só que se você for ver, ele rende muitas histórias. Muitas. Ele rende muito. É igual você falou, o Tales of the Walking Dead, comecei a assistir, eu achei do caramba, achei muito bom, porque você não precisa ir só no núcleo, você pode fazer núcleo para a roda aí. Então é por isso. Permite isso aí. Por quê? Porque tanto o primeiro quanto o segundo filme, a linha linear é o jogo. E o jogo é brutal. Para quem joga game, né, e conhece a história de Resident Evil nos games, não nos filmes da cultura pop, a gente sabe que a história ali é mais brutal que acontece, né? A gameplay é brutal, né? A gameplay é brutal. Resident Evil Outbreak, que é um dos mais antigos. Maravilhoso! Melhor game, cara. Exato, o Outbreak, se tu olha as histórias que tem ali dentro, nada tem final feliz, cara. Não é uma história que tu vai querer ter final, não existe final feliz, não existem finais felizes nessas histórias. Então, assim, tu vai entrando dentro dos personagens do Outbreak, tu vai trocando, né, os personagens, então tu vai vendo que realmente... E um tem que proteger o outro, se não proteger, aí ferra a história. Já era, entendeu? É menos um pra te matar, tu tem que proteger o coleguinha, porque é menos um pra te matar depois, entendeu? Então, assim, ele parte dessa premissa, ele parte muito da premissa do game Resident Evil mesmo, assim, da skin do jogo, né? Como a gente diz, né? Como a gente brinca. A skin do jogo, ele traz, tu tem aquela atmosfera mesmo. Não é Resident Evil, mas tu vê que é muito baseado o conceito, né? E conceito de que, assim, ó, a gente sempre tem na cultura pop aquele conceito do herói, do anti-herói, que, não sei o que. Aqui não tem, tu tem os personagens principais, mas tu não tem um final que tu possa dizer, foi tanto do primeiro quanto do segundo filme, tu não tem um final que tu diga, foi um final maravilhoso, um final feliz, um final de blockbuster. Não, é pra causar mesmo, é pra te quebrar o final do... Sim. É pra te quebrar. Eu vou dar uma olhada, assim, o melhor exemplo de final mesmo, são os finais do Extermínio 1, que os próprios criadores fizeram, assim. Porque é o seguinte, o primeiro final alternativo que foi gravado é que o personagem do Jim, do Cillian Murphy, ele morreria, esse é o primeiro final mesmo, tipo assim, depois que ele sofreu todo aquele atentado, né, todos os atentados do primeiro filme. E aí ele pararia numa maca ali de hospital, né, porque a gente sabe que ele levou um tiro, e pereceria ali. Esse foi o final que foi gravado do primeiro filme, o final alternativo. O segundo, ele iria, o que a gente fala, ele iria ser daquelas mesmas duas meninas, a Selena e a Hannah, e quem fazeria o help seria as duas só. Ele morreria no meio do rolê. E o terceiro final, que é algo que surgiu logo depois da pós-produção, é que o personagem do Cillian Murphy, é que todo mundo ali não iria para essa base militar. Todo mundo iria seguir a história, tudo normal, mas, digamos, eles iriam capturar um infectado aleatório e iria fazer uma transfusão de sangue, tipo, muito... Muito louco. Não, falei não. Aí na hora ali, os produtores, um conversou ali o outro, falei, não, você deve estar usando alguma coisa, não, vamos descartar isso aí. O rolê é muito, muito maluco aí. Não, muito maluco. Então é isso, meu nobre, estamos encerrando mais esse papo aí. Shane, despedidas, agradecimentos e jabás e o seu canal. Tá bom. Obrigada a todos que assistiram. Né? Meu nome, para quem não conhece, é Shane, estou no YouTube há 3 anos, tenho um canal no YouTube chamado Papo Genki, que eu falo de cultura pop, nerd, geek, realities, entretenimento, música e afins. E o que eu mais tiver vontade de falar, porque o que eu mais gosto de fazer é falar. Então, assim, galera,
shorts todos os dias, lives e lives pré-gravadas também no canal. Então aguardem que terá bastante coisa maravilhosa. E esse moço estará comigo também, porque estaremos lá no quadro Séries que Amamos, falando sobre o terceiro filme. É isso aí. Exatamente, galera. Hoje o papo é um pouquinho mais contido, condensado, porque o que a Shane falou. No canal dela a gente vai explorar os 3 filmes, né? Tanto primeiro, segundo, terceiro, então vai ser um papo bem mais detalhado. E, Shane, vamos combinar da gente falar o terceiro filme aqui, ou quem sabe ao vivo, numa live pré-gravada, para a gente falar especificamente do terceiro filme, gente. É isso aí. Estamos encerrando esse aquecimento. Fiquem bem, fiquem com Deus e tchau, tchau, meus nobres.